Trabalhadores da última hora. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Pode aumentar, Silvio? Aumentar. Ou é esse tamanho mesmo a tela? Estou achando um pouco pequena. Né? Porque se aumentar mais, ele sai da tela aqui já. Tu tá no celular? Não, estou no computador. É porque eu não estou vendo. Tem assim, VR. Pronto, eu acho que era isso. Esse enquadramento. Pode subir um pouco, por favor, Silvio? Sim, mais? Ok. A VRC. A busca do equilíbrio psíquico constitui-se verdadeiro desafio. O comportamento comedido, embora simples na teoria, exige-nos na prática muita persistência e certo grau de maturidade moral. O sábio psicólogo de nossas vidas, o Mestre Jesus, assinala a importância da eterna vigilância e da oração, atitudes reconhecidamente iluminativas da alma. Se o indivíduo comum, ao baixar o próprio padrão vibratório, se ressente da companhia dos maus espíritos, o que dizer do médium ostensivo, dotado de predisposição orgânica diferenciada, a lhe permitir a assimilação de pensamento e energias fluídicas de maneira muito mais intensa? Tal raciocínio nos remete à questão analisada anteriormente, em se considerando o mal-estar que pode acometer o médium nos dias anteriores ao conclave mediúnico, ficamos a pensar na importância do pensamento reto e do comportamento equilibrado, com vistas a minimizar o impacto das ondas fluídicas negativas responsáveis pelos sintomas incomodativos. Diante da importância do assunto, gostaríamos que o prezado benfeitor nos trouxesse mais esclarecimentos. Vocês vão falar? É que essa pergunta, na verdade, ele traz um pouco do que já foi discutido no capítulo anterior, que é aquele sentimento, né, aquelas sensações que o médium é envolvido com a preparação do trabalho. Né? Ele está buscando, na verdade, um pouco mais de informação sobre esse assunto. Né? O que poderia minimizar isso no dia a dia do médium para que ele pudesse chegar com melhores condições na reunião. Uhum. E agora o Lancelin vai descrever um pouco do que poderia atrapalhar ou intensificar esse mal-estar. Certo. Lancelin. Comentamos anteriormente que, em alguns dias antes da reunião mediúnica, o médium dedicado à desobsessão pode se queixar de dores erráticas, manifestar atitudes impossíveis, sentir-se angustiado, entristecido ou mesmo depressivo. Fenômenos perfeitamente explicáveis no contexto doutrinário. Primeiramente, deve-se compreender o papel do médium nas atividades espíritas. De livre e espontânea vontade, ele se entrega à prática de uma atividade que lhe exige abstinência de alguns prazeres humanos. Por exemplo, ingestão moderada de álcool, uso de drogas, alimentação copiosa e condimentada, além do esforço consciente em manter o pensamento reto, no sentido de não se angular em desequilíbrios da homeostase psíquica. Só um parêntese aqui, porque isso pode parecer coisas óbvias, né? Se na reunião eu não vou beber álcool no dia, usar drogas nem se fala, né? Mas a alimentação copiosa, condimentada, isso parece uma coisa óbvia, mas as pessoas costumam analisar isso como uma necessidade de ser realizada no dia da reunião. E, na verdade, isso é um condicionamento que tem que ser criado
durante a sua vida para que isso passe a ser a sua rotina. Porque tem muitas pessoas que hoje eu não vou me irritar porque hoje é reunião. Hoje eu não vou fazer isso porque hoje é reunião. Mas ele deixa bem claro o acoplamento, né, a ligação com os espíritos que vão ser trazidos começa a ser feito muito tempo antes. Às vezes, na reunião precedente, essa ligação com o espírito que vai continuar um trabalho, que já vai ser trazido na próxima, já começa a ser feito. Então, na verdade, isso aí não é uma coisa para ser assumida no dia da reunião. É um estímulo à mudança do nosso próprio estilo de vida. Muito bem, Silvia. E só queria acrescentar, se me permite, é que, além disso, a questão também da queima de energia desnecessária. Tudo isso que está aí nos leva a um desgaste energético mais amplo. Por exemplo, se você se alimenta de uma forma inadequada, você vai gastar muita energia vital para a reestruturação. Embora, aparentemente, quando você come muito, parece que você vai inserir mais energia vital no seu sistema, mas dependendo do processo metabólico, isso vai dificultar mais ainda a absorção de energia, assim como esses outros elementos também. E principalmente esse último, que é a questão do pensamento. Enquanto nós estamos com uma turbulência mental, aí sim é que se dá dificuldade, porque os espíritos vão trabalhar na nossa mente para poder atuar. E aí você está com a mente cheia de confusão, daí que estabilize é outro processo também, e a gente só adquire através do exercício diário, devagarzinho, treinando, ajeitando, o pensamento vem, você dá faz um contorcionismo, faz uma oração, porque no momento da oração, o pensamento da gente é a principal ferramenta que vai ser usada na assistência no trabalho. E eu queria colocar um ponto também sobre essa conexão, né, que é feita antes e a necessidade do médium e, na verdade, de qualquer pessoa tá mantendo esse padrão né, cada vez mais em tempo integral, pelo seguinte, já que nesses tipos de trabalho, essas ligações já não só com a entidade que vai ser auxiliada, mas com o grupo, ele já começa a se fortalecer, os trabalhos energéticos eles já acontecem com antecedência, né? E aí é interessante a gente refletir nisso do ponto de vista da entidade que vai ser auxiliada e daquele grupo, né? Então, no momento em que vai fortalecendo a ligação, o médium com a sua capacidade de modulagem energética, os mentores já vão ali predispondo aquela entidade. Então, é como se fosse o obsessor, o espírito, né, que vai ser tratado, é como se de uma hora para outra, ele aos poucos ele começasse ali a sentir assim, poxa vida, eu tô com uma saudade da minha mãe, né? Onde será que ela tá? Não, eu vou tirar esse pensamento, né? Ele começa a sentir aquela energia como se já predispondo para um trabalho que vai ocorrer daqui a alguns dias. Aí ele começa a falar assim, nossa, eu tô me sentindo cansado desse processo. Será que vai ser a eternidade toda eu nisso? Então, aos poucos, ele já vai sentindo como se uma coisa diferente chamando ele, né, para uma nova vida. Então, ali é um trabalho que já está acontecendo, sabe? Intimamente, o coração vai se sentindo meio cansado, os mentores vão atuando, e essa ligação com o médium é importante porque, de certa maneira, vai sendo uma modulagem energética, né? Então, é por isso a importância também do médium e, na verdade, de qualquer pessoa, porque o grupo né, a gente vai ver aqui aqui no livro que é um organismo energético, né? Então, essa vida cada vez mais integral, de uma maneira harmônica, é importante, né, não só para os trabalhos, mas na vida também, né? Na vida, os mentores acabam realizando trabalhos energéticos que a pessoa nem reflete, que ela nem sabe se é uma pessoa que mantém esse padrão alto.
Então é isso. Significativa percentagem de médiuns formados segundo os postulados espiritistas sabe como comportar-se com o fito de manter-se apto ao trabalho na seara do bem. O médium responsável estudou e preparou-se para palmilhar com segurança o bom caminho da labuta mediúnica, o equilíbrio dos pensamentos, as ideações e atitudes que visem ao bem comum integram o ideário cristão dos ceareiros da mediunidade. Assim, o que pretendemos aqui é relatar a nossa experiência de desencarnado no âmbito das sessões mediúnicas. À medida que palmilha o caminho natural no exercício da faculdade, o médium reconhece a expansão do seu campo mental em ações intercomunicantes, pois no cotidiano da existência ele tanto se comunica com o seu mundo íntimo quanto com outras mentes, em variáveis níveis de permuta energética, emocional e vital. Dessa forma, pode-se afirmar, ao intercambiar mentalmente com os espíritos, o médium não transmite somente o pensamento destes, mas estabelece um contato bem mais íntimo com eles. Essa permuta de pensamentos tangencia recônditas estruturas que integram o complexo mental do encarnado. Em verdade, ocorre um contato íntimo com as estruturas responsáveis pelo arquivamento de vivências pretéritas menos felizes, a exemplo daquelas decorrentes dos impulsos egoísticos e das infrações que conflitaram com a lei do amor. Em vista disso, o médium mais suscetível pode acomodar em seu próprio perispírito os sofrimentos que afligem os espíritos comunicantes. Tais eventos angustiosos costumam ter como causa vivências por ora adormecidas, mas que afloram ao se estabelecer o contato fluídico com entidades enfermas, as quais sofreram anteriormente experiências críticas semelhantes às experimentadas pelo médium. Contudo, o sensitivo impressionável e incapaz de elevar o pensamento em preces a favor do espírito enfermo que ele intermedia, acaba por apropriar-se inconscientemente dos incômodos e das angústias da entidade, chegando ao cúmulo de o seu próprio organismo físico refletir os tormentos energéticos do espírito sofredor. Isso aqui que o Lancelin fala, a gente viu de uma outra forma no início, quando a gente leu aqueles 2 capítulos de Obras Póstumas, né? Da fotografia e telegrafia do pensamento. Então, aqui ele explica bem didaticamente, quase, né, que quando essa ligação do médium com o espírito, né, o nível de inter-relação dos fluidos deles, né, dos pensamentos, é tão intenso que pode atingir experiências passadas do próprio médico que, de alguma forma, começam a criar uma certa ressonância com os problemas apresentados pelo espírito. E isso pode ativar no médium sintomas muito semelhantes ou até idênticos ao que o próprio espírito sente, por causa dessa sintonia reativando o próprio passado do médium. E aí surge uma grande pergunta, né? Como o médium vai evitar isso? Como ele vai evitar, né, aquelas pessoas que passam perto, às vezes nem conhecem que está passando perto dele, mas capta toda aquela energia e, de alguma forma, aquilo faz com que ela sinta tudo que o outro está sentindo, mesmo que às vezes nem o conheça.
Então, esse é o grande trabalho que os médios têm que se preocupar em fazer, que é buscar o equilíbrio diante de tudo isso, porque controlar essa reverberação de energias ainda é uma capacidade muito acima da nossa. Então, como a gente pode minimizar isso? É trabalho, viu? Lembrando que Allan Kardec também toca nesse mesmo tema lá no Livro dos Médiuns, né? Sobre a influência e interferência moral do médium nas comunicações mediúnicas. Acho que ele trata em 2 capítulos lá no Livro dos Médiuns esse tema, e Lancelot traz aqui de forma bastante sintética, né? E é importante nós sempre verificarmos que realmente vai haver essa interferência moral do médium, é justamente todo esse mundo mental que está ocorrendo no seu pensamento durante a reunião, quando ele se predispõe ao intercâmbio mediúnico. Agora me veio o pensamento se médios desajustados, eles desajustados, não sei se essa é realmente a palavra, ou que não estão nesse estado d'arte, né, de equilíbrio. Isso não gera problemas considerados ou enquadrados como psicoses, adoecimentos psíquicos, né? Com certeza. Vocês puderem dizer algo? Uhum. Assim, na minha experiência, isso é muito comum até no desabrochar da mediunidade. Quando médios que têm uma capacidade mediúnica exacerbada e aquilo começa a aparecer para eles, eles não têm conhecimento, não têm informação, isso já vi vários casos de desequilíbrio causado por isso. E isso é o que você levantou, é o que causa a imensa necessidade de se dar amparo, principalmente às pessoas que estão começando a desabrochar a mediunidade e aos próprios médios já estabelecidos, porque é uma carga muito grande. E se ele não souber lidar com isso, pode advir, sim, um desequilíbrio grande, inclusive evoluindo para uma distonia mental. Ô Silvio, na tua experiência, isso seria algo reversível? Assim, eu dizer que, na realidade, tudo é reversível, né? Se a gente sabe que o nosso fim é sermos espíritos perfeitos, então tudo que você possa imaginar é reversível. Mas pode gerar mais ou menos trabalho. Aí tem muitos fatores que influenciam nisso. E o principal é a tua própria vontade de se modificar e de alcançar um outro patamar de pensamento. Eu vou compartilhar aqui um caso. A Vânia deve conhecer de uma médium dos nossos trabalhos, que o nome dela é Maria de Jesus, né? Uma médium muito antiga, né? Trabalhou com meu pai desde 78, né? Então é de muita experiência. E o que acontece? A dona Maria de Jesus, a mediunidade dela houve uma eclosão muito cedo, ela ainda criança, né? Só que a família dela era extremamente católica, do interior, e então ela sofreu muito. Acharam que realmente já estavam querendo colocá-la no, em, em locais, né? Assim, estavam achando que era um problema, que ela quase que foi internada em um manicômio. É isso mesmo? É manicômio, né? O nome do. E, e o caso dela, assim, ela só não foi internada por conta de uma situação da vida dela em que ela se casou muito cedo. Com 14 anos ela se casou, né, naquela época, e como o marido era um militar e foi transferido, aí depois ela teve contato com o espiritismo. Ela seguiu um caminho no começo meio tumultuado até se estruturar. Mas se tivesse ficado ali na família, né, teria sido uma trajetória bem complicada, né? E ali era o quê? Era a mediunidade que estava eclodindo
ela é muito jovem, né? Ela não sabia ainda lidar com aquelas informações todas. E isso acontece, né? Acontece com, acho que com muitos médiums que às vezes vai ocorrendo a eclosão e que não tem noção direito do que está acontecendo, com uma dificuldade também de ter um grupo para orientar essa pessoa. E essa situação de da família achar que é um distúrbio psiquiátrico, que é comum, é o menor dos problemas. Mais grave ainda é quando a família tem uma religiosidade distorcida e parte para a ideia de que aquilo é uma possessão demoníaca. Aí a coisa fica muito mais complicada. Já não presenciei, mas já soube casos até que a coisa parte para exorcismos e a coisa fica realmente muito, muito mais complicada. Gente, não tem nada a ver com mediunidade, eu acredito, mas faz um tempo já que eu adoro, eu tenho um altarzinho no meu quarto e tal, então eu sempre passo na frente do meu quarto, faço uma oração, acendo incenso e tal. E desde o início das reuniões, eu acredito que eu comecei a prestar atenção depois que eu tive a Covid, porque eu fiquei mais atenta com o negócio de cheiro e tal. Chega uma certa hora do dia, não sai do meu nariz um cheiro de incenso, uma coisa assim incrível, parece que aquilo toma conta de mim. Eu não sei o que está relacionado. Agora mesmo na reunião, eu fico sentindo o tempo inteiro um cheiro forte de incenso, de uma defumação enorme, assim, sabe? Aí eu fico pensando se isso tem a ver com a doença, porque depois da doença eu fiquei mais perceptiva, né, com meu olfato e tudo, mas foi depois que eu comecei a fazer reunião e depois que eu tive a doença que ficou isso mais latente. Eu não tinha isso antes, sabe? E eu fico me perguntando, eu não tenho sinais de intimidade, nada, eu sou uma pessoa que fico sempre concentrada, buscando vibrações mesmo, não sou muito sensitiva, não, mas esse negócio do cheiro tem me deixado assim, encucada. Essa é a questão. Eu vou só colocar talvez uma reflexão, né? Eu não tenho a resposta, mas o que acontece? Quando a gente vai participando de trabalhos assim, no grupo, vai fortalecendo a conexão com os mentores e algumas vezes vão abrindo determinados canais. E cada pessoa, cada pessoa ela tem predisposições mediúnicas para determinados aspectos, né? Então, alguns eles vão ter características mediúnicas para clarividência, outro mesmo só para a questão da intuição, aquilo fica mais aflorado e essas percepções elas são diferentes para cada pessoa, né? Então, talvez no seu caso, talvez possa ser que esteja tendo um afloramento nessa parte do odor, né? A gente não sabe ali no plano espiritual como que acontece. Existem trabalhos, né, no grupo mediúnico que dependendo da pessoa que incorpora, os médios eles sentem o cheiro, né? Então, por exemplo, tem um espírito que era a minha avó Adelina, que quando incorporava, né, alguns médios eles sentiam cheiros de rosas ali, né, no ambiente. Então é uma percepção que alguns médios, algumas pessoas têm, né? Então pode ser isso. É só uma possibilidade. E se você mesmo falou que associou a tua participação, você falou aí a reunião, então a possibilidade muito forte que isso seja com a participação, você vai desenvolvendo e vai criando oportunidade de ter mais essa capacidade. Isso, exatamente isso que eu ia comentar. Quando nós começamos a nos movimentar, vamos dizer assim, no meio espiritual, trabalhando, estudando, mesmo só lendo, às vezes não está só lendo aqui, aparentemente sem compromisso, mas essas informações elas vão se fundamentando, vão se fixando em nossos campos mentais e aí vão sendo deflagrados
sutis processos de despertamento, de conexões, e que isso vai facilitar a posteriori, digamos assim, maiores integrações mais conscientes com a vida espiritual. O fato da doença pode ter também desencadeado algumas pequenas alterações do campo orgânico, até para facilitar, mas particularmente no campo psíquico, isso certamente acontece, é porque às vezes no campo psíquico é tão sutil que a gente de imediato não dá muita conta disso. Presta atenção, mas depois que quando começa a ter uma característica própria, como essa que você está percebendo, poderia ser uma outra também, aí é melhor começar a prestar mais atenção, por porquê, os momentos e tal. O tipo de pensamento que às vezes também ocorre em paralelo com esse tipo de sensação. Só para concluir aqui, os 2 capítulos que eu falei aqui no Livro dos Médiuns, é o capítulo 19, Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas, e o capítulo 20, da Influência Moral do Médium. Aí, esse capítulo que Allan Kardec aborda mais ou menos essas questões dessa integração com a mente do espírito e as questões também do ambiente, né? Aqui tem um outro capítulo que é da influência do meio. Como é que o meio, o ambiente, vai influir também, né, nesse despertamento, nessas conexões mediúnicas. Então, o Livro dos Médiuns, para nós que estamos envolvidos com a coisa mediúnica, é sempre, a gente tem que, vez por outra, fazer uma revisão, que a gente vai se esquecendo das coisas. Allan Kardec tocou em pontos assim que depois que a gente já é um pouco mais amadurecido na questão da mediunidade, na vivência, no frequentar reuniões, a gente volta para o livro de Allan Kardec, aí tem umas surpresas enormes. A gente pensava que já sabia de alguma coisa, a gente está ainda no beabá da questão. E é aquela questão, né? Que livro você está lendo? Estou lendo o Livro dos Médiuns. Aí nego vira de novo. Pois é, e cada vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa nova. Ou então alguém diz, já li, como se deixa para do passado, mas não faz não. A gente sempre tem que estar atento a isso. Esse aqui é o bom da doutrina espírita, né? Você nunca tem livro defasado, não. É questão de você amadurecer. Aquela história ontem do agregado com o Gustavo, né? Eu já li, mas então lê de novo, né? Fixa melhor o conceito, né? Então vamos começar a se falar. Só rapidinho, Fernanda. Ontem eu estava fazendo a vibração e por alguns momentos vi um cheiro de arruda, mas tão forte, que eu abri o olho e olhava se não tinha arruda do meu lado. Mas muito forte. E não tem nem arruda aqui em casa. Não, o Silvio, e eu pergunto para as meninas. No começo eu perguntava, agora eu não pergunto mais. Eu falava, vocês estão sentindo um cheiro de incenso? E todo mundo passava do meu lado. E eu andava pela casa, saía de um lugar e de outro, e aquele cheiro me acompanhava. Agora eu falo assim, tá bom, que venha esse cheiro, que tome conta de mim, que traga bons fluidos, porque é muito forte. Aí eu ficava falando, não, é coisa da minha cabeça, é coisa da doença. Mas não é. É meu mesmo. Então, não é assim mesmo. Tu começa a achar que tá maluco, né? É mesmo. Vai que tem algum amigo hindu aí por perto, hein? Quem sabe? E eu gosto muito, viu? Então vamos lá, gente. Vamos começar a relaxar.